E que também, além da convocação, estamos falando do acompanhamento, já que não é ministro, não podemos convocá-lo, e do comandante da Marinha. Haja vista que as informações preliminares que nós temos é que foi usado a assinatura eletrônica dele, deputado Bolsonaro, para se fazer essa afronta às Forças Armadas. No momento em que o ministro estava fora, nós precisamos saber se isso foi uma estratégia do ministro com a sua secretária executiva, algo que estava dormitando há 3 anos, algo que nós sabemos que quando se quer mexer na estrutura de ensino das Forças Armadas, é a tentativa de se tentar também dar cumprimento a conclusões sórdidas da Comissão da Verdade, tanto aqui no plano federal quanto estadual, dizendo vamos mudar a história. E também a história em relação às Forças Armadas e para as Forças Armadas. Então ninguém é inocente em relação a isso. Eles têm absoluta razão, porque foi absolutamente chocante, na ausência do ministro, sem o comandante da Marinha saber, o nome do comandante da Marinha aparecer de público, assinando algo que ele não tinha sequer consultado. E como a disciplina é muito rígida, ele de forma adequada não atravessou o sinal, mas ficou evidente que nem ele, nem os demais comandantes estavam de acordo. O ministro Jacques Wagner, que foi deputado tantos anos, não se furtaria ao debate e foi governador com boa relação com o parlamento. Então eu acredito que não haverá nenhuma dificuldade, então não é necessário a convocação, que a convocação num primeiro momento ela parece assim uma negativa do ministro a querer vir. E isso não existe, ela não cabe. Então, como há uma urgência no debate, uma necessidade no debate, às vésperas de emendas orçamentárias, etc., eu acho que, de fato, nós teremos que delegar em confiança à presidente da comissão de fazer o agendamento o mais breve possível, tanto na agenda da própria presidência como do ministro. Eu acho que não é necessário uma coisa tão dura, né, da convocação e botar mais um tempero nisso aí, né? As informações que têm chegado é que foi a senhora Eva Chiavon a responsável por levar esse projeto de decreto para a senhora Dilma assinar embaixo. E nós sabemos que ela é casada com o 02 do MST, conhecido como Chicão. E não por coincidência, talvez, atendendo o marido, portaria agora do senhor Luiz Mercadante, portaria número 20, de 26 de agosto agora, o senhor Chicão, que na verdade o senhor Francisco Dal Chiavon, publicado então em Diário Oficial da União, essa portaria, obviamente, para ser o representante do MST junto ao governo. Então nós estamos vendo claramente aqui que quem está dando as cartas do MST dentro do Ministério da Defesa, talvez por isso que se fala em exército do PT, que foi o STED, né, há pouco tempo se referiu ao Tocantins, tem a ver uma tentativa de dominar aqui, achando que as Forças Armadas vão capitular a uma proposta bolivariana por parte do governo. Então a questão é muito mais grave do que está se pensando, que está acontecendo. Tá? Então, num desespero, talvez, o governo ali, querendo aí adiantar alguma coisa. Então, acho que seria importante, o Major Olímpio e Pastor Eurico, que nós convidássemos também a senhora Eva Chiavon e o Chicão, que ambos agora estão fazendo parte efetivamente do governo. Não é apenas o 02 do MST e o 02 da Defesa. Está nomeado em Diário Oficial da União a atribuição deles. Então, eu quero agregar aqui o convite a Eva Chiavon e ao Chicão, o seu Chicão também. Da vinda do ministro para dar satisfação a todos os requerimentos que estão aqui. Podemos senhora presidente, não vejamos problemas em relação à postura de Vossa Excelência em nos garantir em 15 dias o cumprimento desses requerimentos. Mas deixar absolutamente claro que não é simplesmente dando suporte
ou consideração ao mandato dos deputados. Porque o artigo 50 da Constituição, ele é claro quando ele diz: a Câmara dos Deputados e o Senado ou qualquer das comissões poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República. Convocar. Não existe em nenhum momento na Constituição a figura de convite. A forma que a necessidade de ouvir ou não algum comandante de força, porque não há sentido em chamar os dois ao mesmo tempo na comissão. O problema é que se ficou claro e evidente para a opinião pública que usaram a assinatura eletrônica do então ministro naquele momento, usaram criminosamente e usaram o seu nome. Ele mesmo manifestou publicamente que não tinha o conhecimento. O problema todo é que se passou para o país que o ministro interino, comandante da Marinha, passaram por cima dele, atropelaram, não vamos nem no conteúdo do quanto ele é absurdo, preconceituoso, revanchista com as Forças Armadas, desmoralizante. Mas a nossa ideia é que seria a oportunidade para que o ministro pudesse dizer de público e na presença do seu interino e seu homem de confiança em relação à arma mais antiga, a Marinha, para dizer exatamente das providências adotadas para apuração até criminosa do uso da falsidade eletrônica, a falsidade ideológica do uso de assinatura eletrônica, no momento onde nós temos crise política, econômica, e ninguém deseja uma crise militar em função a isso. Mas a incompetência, a má-fé ou a mente doentia e criminosa e distorcida, entendendo poder fazer tudo, seja a mulher de Chicão, não interessa, é o que representa e continua sentado na mesma cadeira. Então, obrigada. Eu abro mão, e eu não sei o posicionamento do Eurico, mas que deva ser o mesmo, de votarmos o convite ao ministro e que seja estendido, que o ministro possa convidar o comandante da Marinha, de repente os outros comandantes das forças, já que vai se discutir também a questão do terrorismo, mas que também estivesse presente, não para o sentido de afronta, para afrontar o pequeno papel do ministro. Isso é um papel nosso aqui, nós vamos debater dentro do campo político, mas simplesmente para dizer exatamente que seria necessário a verdade, porque o comandante da Marinha, ele não faria jogo, não faria conchavos, ele se expressaria pela Constituição, pelos seus ideais, pelo seu juramento com a pátria e não com jogo político de qualquer natureza. Obrigada, deputado. Eu entendo. Cidadão brasileiro, o povo está colocando os petistas para correr, os petráleos.